Olá, sorte sua que ainda te mantemos por aqui. Essa foi a primeira frase que ele me disse naquela manhã. Sem olá, sem obrigado, apenas isso. Lembro-me de ficar olhando para a tela, fingindo não ouvir, mas minhas mãos se fecharam sobre a mesa. Eu ainda não estava com raiva, apenas confusa. Depois de tudo que eu tinha feito, como eu ainda podia ser descartável? Deixe-me voltar um pouco. Meu nome é Sofia. Nos últimos 4 anos, eu fui a mulher por trás das cortinas, sem holofotes, sem palco, apenas o trabalho silencioso. A primeira a chegar, a última a sair. Enquanto outros ainda estavam servindo o seu primeiro café, eu já estava mergulhada em relatórios, preparando apresentações, verificando contratos de clientes 3 vezes. Houve a Delta Corp, nosso negócio mais arriscado de todos. Trabalhei 17 noites seguidas, às vezes dormindo no sofá do escritório, apenas para fechá-lo. Depois, a Aurora, o conselho de diretores mais indeciso que eu já conheci. Eu passei 3 meses ajustando cada cláusula do acordo, até que finalmente assinassem. E, mais recentemente, o Grupo Orion, um contrato gigantesco de 2 anos, que praticamente salvou nosso ano fiscal. Viajei entre estados, cancelei feriados em família, até perdi a consulta para a cirurgia da minha mãe para finalizá-lo. Mas eu nunca reclamei, nenhuma vez. Eu acreditava, tolamente talvez, que o trabalho duro falasse por si mesmo. Então, depois de conseguir esses 3 contratos consecutivos, pensei: é isso. Este é o momento em que eles me verão. Dei um polimento na minha apresentação, revisei os números novamente e agendei uma reunião com Miguel, o diretor recém-contratado que mal sabia meu nome. Eu tinha tudo preparado: receita, impacto, métricas de crescimento, taxas de retenção de clientes. Não era apenas sobre o aumento. Era sobre finalmente ser visível. Aquela manhã parecia diferente. Não mais barulhenta, não mais agitada, apenas quieta. Fiquei do lado de fora da porta de vidro, com a pasta na mão, observando meu próprio reflexo no vidro escuro. Meu blazer assentava perfeitamente nos meus ombros, meu cabelo arrumado atrás das orelhas, mas meus dedos apertavam levemente as bordas do arquivo, não por medo, por contenção. Eu não estava nervosa, nem mesmo animada. Eu estava focada. Pela primeira vez, eu não estava entrando para consertar a bagunça de outra pessoa, processar o cliente ou juntar os cacos nos bastidores. Eu estava entrando por mim. 4 anos sendo a espinha dorsal sem um nome. Hoje eu queria ser vista. Não celebrada, apenas vista. Então, respirei fundo, apenas uma vez, e alcancei a maçaneta. A porta se abriu com um clique. Miguel nem sequer levantou o olhar quando entrei. Ele estava sentado na cabeceira da mesa de vidro, pernas cruzadas, rolando algo em seu telefone. Esperei até que ele finalmente olhasse para cima, brevemente, sem sorriso, sem saudação. Vamos ser rápidos, disse ele, gesticulando para a cadeira à sua frente. Engoli em seco e sentei-me, deslizando a pasta em sua direção. Serei breve, disse eu, mantendo minha voz firme. Nos últimos 12 meses, supervisionei e fechei 3 grandes contratos: Delta, Aurora e Orion, trazendo coletivamente mais de 15 milhões em receita. Em cada projeto, liderei a equipe, gerenciei riscos e garanti compromissos de retenção a longo prazo. Gostaria de solicitar formalmente uma revisão salarial com base neste desempenho. Ele olhou para a pasta como se fosse um guardanapo que alguém havia deixado para trás. Então, ele se recostou. Sabe, disse ele lentamente, você realmente deveria ser grata por ainda estar aqui. Eu pisquei. Com licença? Ele deu um sorriso de deboche. O que você fez, claro, é decente, mas não é como se o resto da equipe ficasse de braços cruzados. Qualquer um aqui poderia ter fechado esses negócios. Você só estava no lugar certo na hora certa. O ar sumiu da sala. Minhas palmas ainda estavam sobre a mesa,
mas eu não conseguia mais senti-las. Minha respiração ficou presa em algum lugar na minha garganta. Abri a boca para responder algo calmo, algo lógico, mas nada saiu. Ele se levantou, caminhando em direção à janela. Olha, Sofia, acrescentou por cima do ombro. Estou aqui há apenas alguns meses, mas confia em mim. Ambição é bom, arrogância nem tanto. Eu assenti, uma vez por hábito, mais do que tudo, e me levantei. Ao chegar à porta, ouvi o murmúrio quase para si mesmo. Vocês sempre querem mais. Esse foi o momento. Não os números, nem mesmo o insulto. Aquela frase. Vocês. Ele não apenas descartou meu trabalho, ele me descartou. Eu saí da sala sem olhar para trás. Minhas mãos ainda tremiam, mas meus olhos estavam secos, focados. Algo havia mudado, não apenas dentro de mim, mas ao meu redor. Eles pensavam que estavam no controle. Eles não tinham ideia do que estava por vir. A porta se fechou atrás de mim, com um clique suave, mas a dor daquela reunião ecoou mais alto do que qualquer batida de porta poderia. Tentei voltar para minha mesa com a cabeça, erguida, mas quando você acaba de ser diminuída, seu corpo esquece como ocupar espaço. Ao passar pela copa, ouvi vozes. A voz de Miguel, baixa, casual, a risada suave de sua assistente. Ela realmente entrou lá como se fosse insubstituível, disse ele. E quem ela pensa que é? Como se toda essa empresa fosse desmoronar sem ela. Ele riu. Sua assistente também. Eu não parei, não me encolhi, mas algo dentro de mim caiu como vidro de uma prateleira. Não foi apenas o que ele disse. Foi a facilidade, com que ele disse como se fosse uma piada, como se eu fosse a piada. Quando cheguei à minha mesa, sentei-me como já havia feito 1000 vezes, mas desta vez eu não conseguia me encontrar na cadeira. Abri minha caixa de entrada por hábito, olhei para os assuntos dos e-mails se confundindo na tela. Os braços, contratos, acompanhamentos, o mesmo de sempre. Mas nada parecia o mesmo. Do outro lado da sala, vi Lucas. Costumávamos compartilhar piadas internas e idas para o café. Ele me ajudou a revisar. Minha primeira apresentação quando eu era nova. Agora, ele olhava para mim com um sorriso de deboche. Não com raiva, apenas divertido, como se já soubesse que a reunião não tinha corrido bem, como se talvez tivesse até ouvido falar sobre isso antes de eu entrar. Ele se inclinou e sussurrou algo para uma analista próxima. Ela deu uma risadinha, não alta, apenas o suficiente para ser notada. Essa foi a pior parte. Nada era direto. Ninguém me atacou com palavras afiadas. Eles não precisavam. O silêncio deles era o que cortava. Passei anos sendo a rede de segurança, a pessoa de referência, a tempestade silenciosa que consertava tudo sem precisar de aplausos. Agora, eu estava sozinha à vista de todos, invisível, mas exposta. Olhei para minhas mãos no teclado, ainda firmes, mas não pareciam minhas. Naquele momento percebi algo simples e cortante. Se eu ficasse em silêncio, eu desapareceria. Eles não precisavam me demitir. Só precisavam me ignorar por tempo suficiente para que eu começasse a questionar se pertencia àquele lugar. Mas eu reconstruí sistemas quebrados, salvei contratos moribundos e tirei empresas da beira do abismo. Então, se eles queriam agir como se eu não fosse ninguém, talvez fosse hora de eu lembrar às pessoas certas exatamente quem eu era. Peguei o primeiro trem no sábado, sem laptop, sem celular da empresa, apenas uma pequena mala de viagem e uma culpa que eu carregava há meses. A última vez que prometi visitar minha mãe, cancelei na noite anterior. O contrato da Orion estava prestes a desmoronar. E eu disse a mim mesma que ela entenderia. Ela sempre entendia. 3 voos cancelados. 2 aniversários perdidos. Uma consulta de cirurgia onde ela se sentou sozinha em uma sala de espera, esperando por uma filha que não apareceu. Ela nunca mencionou isso. É o que tornava pior. Quando cheguei, ela estava sentada na varanda, enrolada em um cobertor azul claro, com uma xícara de chá na mão. Ela sorriu como se nada tivesse mudado, como se eu estivesse lá na semana passada.
Eu queria dizer que sentia muito, que não deveria ter deixado o trabalho substituir a família, que nenhum contrato valia esse tipo de distância. Mas as palavras ficaram presas. Então, sentei-me ao lado dela, não disse nada e apenas segurei sua mão. A pele dela parecia mais fria do que eu me lembrava. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti ocupada. Eu me senti vazia. Naquela noite, no silêncio do meu antigo quarto, ainda coberto com pôsteres de uma vida, antes do e-mail, abri meu laptop. Eu não estava mais com raiva, apenas desperta. Abri minha lista de contatos e comecei a digitar. O primeiro e-mail foi para a Delta. Olá, Beatriz. Queria agradecer novamente pela confiança que você depositou em mim durante nosso projeto recente. Se houver algo que você precise, dúvidas, esclarecimentos ou suporte, por favor, não hesite em entrar em contato diretamente comigo. Fico sempre feliz em ajudar. Atenciosamente, Sofia. O segundo foi para a Aurora. O terceiro para Orion. Mesma mensagem. Cordial, profissional, propositalmente vaga. E eu não mencionei a empresa, não mencionei Miguel. Mas eles notariam, porque as pessoas se lembram de quem aparece e de quem desaparece. Quando terminei, olhei para as 3 mensagens abertas. Minha mão parou sobre o trackpad por um momento, e então, com uma respiração firme, cliquei em enviar. Sem fogos de artifício, sem resposta imediata, apenas um cursor piscando em uma tela em branco. Mas algo havia mudado. Não neles, em mim. A segunda-feira chegou como qualquer outra. As luzes do escritório piscaram às 7h45, a máquina de café apitou como sempre, e os teclados começaram seu coro silencioso de digitação. Ninguém olhou para mim de forma diferente. Ninguém disse uma palavra. Era como se nada tivesse acontecido, e talvez na superfície nada tivesse. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. Entrei com passos firmes, coloquei minha bolsa como sempre, abri meu laptop com o mesmo movimento, praticado. Mas desta vez, eu não estava verificando atualizações de projetos ou mensagens não lidas no Slack. Eu estava observando a ondulação, porque eu havia jogado uma pedra em águas paradas e a calmaria nunca dura. Ao meio-dia, minha caixa de entrada estava tão silenciosa quanto o andar ao meu redor. Sem respostas, sem ligações, sem sussurros. Apenas o zumbido da produtividade e o murmúrio baixo de conversas triviais. Mantive meu rosto neutro, meus movimentos suaves, mas algo sobre minha pele estava zumbindo. Não ansiedade, não pânico, prontidão, como uma nuvem de tempestade que ainda não havia se rompido, mas que iria. As horas se arrastaram. Eu trabalhei, esperei. Ainda nada. Quando saí do escritório naquela noite, o céu havia se tornado um cinza azulapado profundo. Fui para casa a pé, em vez de pegar o trem. Precisava de ar. Precisava de um silêncio que não fosse forçado. Em casa, troquei de roupa por um moletom velho e me permiti mover devagar pela primeira vez em dias. Sem reuniões, sem métricas de desempenho, apenas eu e o silêncio. Eu estava lavando um prato na pia quando o telefone tocou. O som cortou a cozinha como uma lâmina. Não uma mensagem de texto, não uma notificação, uma ligação. Sequei minhas mãos, verifiquei a tela. Delta Corp. Meu pulso acelerou, mas não deixei transparecer, nem para mim mesma. Atendi. Sofia falando. Não houve conversa fiada, sem rodeios, apenas uma voz que eu conhecia bem. Beatriz, a representante executiva da Delta. Seu tom era firme, sem desculpas. Sofia, acabamos de ser informados de que você não está mais supervisionando nossa conta. Isso está correto? Editei apenas por um instante. Isso está correto. Mudança interna. Uma pausa. Então, não queremos mais ninguém. Você lidou com cada etapa com precisão. E nosso conselho tem confiança em você, não no seu substituto. Silêncio. Se você não estiver liderando este projeto, seremos forçados a pausar toda a execução do seu projeto, toda a execução futura, até que o
Assunto seja resolvido. Não era uma ameaça, era uma decisão. Agradeci pela ligação, desliguei e coloquei o telefone no balcão. O silêncio na sala havia mudado. Não era mais do tipo que me fazia sentir pequena. Era o tipo de silêncio que precede o momento em que a estrutura começa a rachar. Na manhã seguinte, algo havia mudado. Não era barulhento ainda, mas estava lá. Nos olhares, no ritmo dos passos, os murmúrios baixos que deslizavam entre os cubículos como estática. O ar não estava mais parado, estava carregado. Às 9h12, minha caixa de entrada apitou. Equipe jurídica da Aurora. Assunto: solicitação imediata de pessoal. Abri lentamente, quase cerimoniosamente. Prezada Sofia, seguindo atualizações internas recentes, fomos informados de uma mudança no pessoal que supervisiona nossa conta. Conforme os termos do contrato, qualquer mudança no contato principal requer nossa aprovação por escrito, a qual não foi solicitada nem concedida. Solicitamos que você permaneça em sua função atual para continuidade e para evitar violação contratual. Por favor, confirme até o final do dia. Respeitosamente, Operações do Conselho da Aurora. Fiquei olhando para a tela por um segundo. Depois sorri, apenas um pouco. Às 11h23, a recepcionista entregou um envelope de courier em minha mesa. Papel encorpado em tom creme, selado com uma folha dourada do Grupo Orion, assinado à mão. Gostaríamos de convidá-la formalmente para se juntar ao nosso comitê executivo da BITZ Ásia-Pacífico como diretora sênior de operações. Pacote de remuneração e opções de realocação inclusos. Sem reuniões, sem entrevistas, eles não estavam pedindo meu currículo, estavam me pedindo. Do outro lado do andar, notei cabeças se virando. As conversas cessavam quando eu passava. Alguém se levantou de sua mesa para espiar o corredor antes de se sentar rapidamente. A mudança não estava acontecendo apenas a portas fechadas. Agora estava se espalhando. Às 14h, a energia no escritório havia se transformado em confusão aberta. Miguel agendou uma reunião de check-in surpresa, urgente para todos. Eu não compareci. Não era obrigada. Eu não fazia parte de seu círculo íntimo. Mas eu podia sentir a pressão em sua voz através da parede de vidro da sala de conferências. Era mais afiada, mais ríspida, mais alta que o normal. Ele estava se atrapalhando. Algo estava escapando de seu controle, e ele não conseguia ver para onde estava indo. Sentei-me em minha mesa, calma, indecifrável, enquanto a tempestade se formava a poucos metros de distância. Então, fiz algo quieto, deliberado. Imprimi todas as 3 correspondências. A exigência da Aurora, o aviso da Delta e o convite da Orion. Papel de alta gramatura, cabeçalhos em negrito, assinaturas em tinta. Empilhei-os ordenadamente, prendi-os com um clipe e os deslizei para um envelope branco simples, sem etiqueta, sem alarde. Apenas a verdade silenciosa dobrada em silêncio. Guardei-o na minha bolsa. Não disse uma palavra. Mas eu sabia que aquele envelope não carregava apenas papel. Carregava peso. A manhã de segunda-feira chegou nítida e clara. O céu de um azul calmo que não combinava com a tensão em meu peito. Eu não me apressei. Não preparei um discurso. Simplesmente deslizei o envelope branco na minha bolsa, fechei o zíper e entrei pelas portas de vidro do escritório como se fosse um dia qualquer. Mas não era. Passei por colegas de trabalho que de repente não conseguiam me encarar. Aqueles que riram, discretamente na semana passada, agora olhavam para suas telas com uma concentração anormal. Lucas me evitou completamente. Ótimo. Às 10h em ponto, caminhei pelo corredor em direção ao escritório de Miguel. Sua porta estava ligeiramente entreaberta. Bati uma vez e entrei. Ele ergueu o olhar com aquele mesmo sorriso de deboche familiar, meio presunçoso, meio desdenhoso, mas não durou. Eu não me sentei, não expliquei. Caminhei até sua mesa, tirei o envelope da minha bolsa e o coloquei, diretamente na frente dele. Sua testa franziu.
O que é isso? Eu não respondi. Ele o abriu lentamente, ainda tentando manter algum senso de controle. No momento em que seus olhos percorreram a primeira página, o e-mail da Aurora, seu maxilar enrijeceu. Na segunda página, o aviso da Delta. Sua postura mudou, mais reta, mais rígida. E quando ele chegou à terceira, o convite formal da Orion, com meu nome em negrito no topo, seu rosto inteiro mudou. O sorriso de deboche desapareceu, assim como a confiança. Ele olhou para cima, piscando como se para resetar toda a sua compreensão da sala. Isso é real? Ele perguntou, a voz de repente menor. Inclinei a cabeça ligeiramente, não presunçosa, não fria, apenas farta. É tudo real. Ele olhou para os papéis como se fossem estrangeiros, como se não pudessem pertencer a alguém como eu. Isso muda tudo. Ele murmurou quase para si mesmo. Por que você não me trouxe isso antes? Nós poderíamos ter... Levantei uma mão, calma e firme. Não, estou aqui para uma negociação. Ele congelou. Não estou com raiva, Miguel, eu disse. Eu só não estou mais em silêncio. Ele não respondeu. Não podia, porque não havia mais nada a dizer. Virei-me sem esperar por uma reação e saí do mesmo jeito que entrei. Silenciosa, decidida, sem drama. Mas o silêncio que deixei para trás não era do tipo que se dissipa, era do tipo que ecoa. Não voltei para minha mesa depois que saí do escritório de Miguel. Não havia mais nada ali de que eu precisasse. Em vez disso, fui para fora. Deixei o ar fresco bater no meu rosto e fiquei sob o sol da manhã por alguns minutos silenciosos. Tempo suficiente para sentir o peso começar a se dissipar. De volta ao escritório, tomei um café lentamente na copa, ouvindo o zumbido nervoso do escritório. Os rumores já se moviam mais rápido do que qualquer memorando. As pessoas tinham visto o envelope, visto a reação de Miguel, visto-me sair calma, composta, intocada. Ele me chamou de volta 1 hora depois. O tom de... Sua voz não era de comando desta vez. Era cuidadoso. Sofia, podemos conversar em particular? Entrei com os ombros relaxados, sem pasta na mão, sem anotações, sem necessidade de provar nada. Ele gesticulou para que eu me sentasse. Eu não sentei. Ele se levantou, não mais atrás da mesa, mas ao lado dela, como se estivesse tentando nivelar o campo agora que o terreno havia mudado. Eu revisei tudo, ele começou, e quero dizer, talvez eu tenha sido rápido demais para julgar suas contribuições. Está claro que os clientes confiam em você, que você tem sido um ativo. Levantei uma sobrancelha, mas não disse nada. Ele continuou, a voz ganhando ritmo como se estivesse perseguindo o controle novamente. Estou preparado para lhe oferecer um aumento salarial, o dobro do que você ganha atualmente, e um novo cargo, líder de estratégia de clientes. Você se reportará diretamente à equipe executiva. Ele fez uma pausa, esperando pelo alívio em meu rosto, pela gratidão, pelo sim. Não veio. Eu olhei para ele. Olhei de verdade pela primeira vez. Não vi autoridade. Vi medo disfarçado de proposta. Pânico polido como oportunidade. Eu tenho certeza de que é uma oferta generosa, eu disse suavemente. Ele sentiu alívio. Inclinei a cabeça, mas não estou interessada. Ele piscou. Você não está? Não. Eu costumava pensar que ser reconhecida era o prêmio, que um dia alguém como você finalmente veria o trabalho que eu fiz e eu me sentiria completa. Mas agora sei que a liberdade é a verdadeira recompensa. Não ter permissão para falar, mas escolher quando e como ser ouvida. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhuma palavra se seguiu. Você pode ficar com o título, o aumento, o cargo, eu disse gentilmente. Eu já aceitei algo melhor. Virei-me em direção à porta. Sofia, ele disse, sua voz mais baixa agora, quase suplicante. Nós ainda podemos... Você não entende, eu disse,
olhando por cima do ombro. Não estou aqui para ser consertada. Eu terminei e então eu saí. Sem grandes cenas, sem aplausos, apenas o som dos saltos no piso, firme e final. Não me virei, mas pude sentir a maneira como ele ficou ali parado, o peso de tudo finalmente se assentando em seus ombros. Ele não era mais o centro da sala. Eu era, e eu já tinha ido embora. Não demorou muito. Na quarta-feira, a Delta enviou uma carta oficial. Toda a atividade do projeto foi suspensa até que Sofia fosse reintegrada ou substituída por alguém de igual experiência e histórico comprovado, o que eles deixaram claro que ninguém mais na empresa possuía. Na quinta-feira, a Aurora congelou completamente seu fluxo de financiamento, sem reuniões, sem movimento e certamente sem confiança. Sua equipe jurídica citou a quebra dos termos de parceria, devido a mudanças de pessoal não aprovadas. Mas o golpe real veio na sexta-feira de manhã. A Orion, calma, polida e cirúrgica, entregou 2 comunicações. Uma endereçada à empresa de Miguel. Declarava a rescisão total de seu contrato com efeito imediato. Segunda chegou em minha caixa de entrada. Temos o prazer de confirmar sua nomeação como diretora sênior de operações da região. Bem-vinda a bordo, Sofia. Sem palavras extras, sem drama, apenas um destino selado e um novo começo. Dentro do escritório que eu havia deixado para trás, o caos começou a se espalhar como rachaduras em concreto velho. Canais do Slack foram bloqueados, reuniões de emergência foram convocadas, e ainda assim nada conseguia parar a espiral. Porque não foi apenas uma semana ruim, foi um acerto de contas. Eu não precisei estar lá para testemunhar. As histórias chegaram a mim de qualquer maneira, mensagens sussurradas, capturas de tela e e-mails encaminhados, como aquele do conselho, linha de assunto em letras maiúsculas. Revisão urgente de governança, auditoria imediata necessária. Miguel foi afastado de todas as funções estratégicas até o final do dia. Realocação temporária. Disseram publicamente, mas por dentro todos sabiam o que significava. E então, alguém vazou o e-mail que quebrou tudo. Interno, curto, brutal. A saída da Sofia desencadeou tudo. 5 palavras, só isso. O silêncio que costumava me apagar havia se tornado a sentença que definia o colapso. E eu não precisei levantar um dedo. Sem vingança, sem sabotagem, sem discussões em salas de reunião, apenas clareza, timing e a verdade inegável de um valor outrora descartado. Sentei-me em minha nova mesa naquela tarde. Último andar, janela de canto, uma cidade diferente, um ritmo diferente. E olhei para o horizonte. Em algum lugar, Miguel provavelmente estava olhando para uma tela, lendo memorandos jurídicos, tentando encontrar outra pessoa para culpar. Mas não havia mais ninguém para jogar debaixo do ônibus, porque a pessoa que ele subestimou era quem mantinha o sistema unido o tempo todo. O escritório estava silencioso, mas não da maneira sufocante que eu conhecia. Este silêncio continha espaço, respiração, luz. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, lançando longas faixas douradas sobre minha mesa. Um bloco de notas novo, um laptop elegante, uma placa de identificação que dizia Sofia Oliveira, diretora sênior de operações. Sem temor, sem pressa, sem aperto no peito, sem dúvidas, apenas uma sensação constante de chegada. Abri meu laptop, sem alarmes, sem e-mails passivo-agressivos, sem reuniões exigindo que eu provasse por que pertencia àquele lugar, apenas uma tela limpa. E então, uma notificação de e-mail. Assunto: Bem-vinda a equipes. Executiva. Eu cliquei para abrir. Sofia, estamos entusiasmados em tê-la a bordo. O seu estilo de liderança, visão estratégica e resiliência falam por si. Vamos construir algo significativo juntos. Atenciosamente, a equipe Orion. Não havia pontos de exclamação, sem jargões corporativos. Apenas clareza e respeito. O tipo de mensagem que não precisa ser alta para parecer poderosa.
Recostei-me na cadeira, deixando a luz do sol aquecer meu rosto. E pela primeira vez em muito, muito tempo, não senti que estava atrasada ou correndo atrás ou conquistando um espaço na sala. Eu estava simplesmente ali. Eu não precisava provar mais nada, nem para um conselho, nem para um supervisor, nem mesmo para mim mesma. O passado me moldou, mas não me definiu. Um telefone tocou suavemente em minha mesa. Sede global da Orion. Atendi sem hesitar. Aqui é a Sofia. A voz do outro lado era calorosa, colaborativa, pronta. Estamos nos preparando para o lançamento regional. Você está pronta para liderar a chamada? Eu sorri. Sim, estou pronta. Vamos construir da maneira certa. E com isso, entrei de cabeça no futuro. Não como alguém que conserta problemas, não como uma coadjuvante, mas como uma líder que escolheu a si mesma e construiu seu próprio lugar à mesa. Às vezes, o sistema não está quebrado. Ele é construído para te manter do lado de fora. E às vezes, você não precisa lutar por um lugar dentro dele. Você só precisa ir embora e construir algo melhor. Se a história de Sofia ressoou com você, quero ouvir seus pensamentos. Deixe um comentário e me diga se você já teve que ir embora para finalmente ser visto. Compartilhe sua história, envie isso para alguém que precisa ouvir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história como esta. Seu próximo capítulo pode começar hoje. Vamos escrevê-lo certo.